eu tenho um grupo no WhatsApp de informática, né? E alguém liberou a entrada para várias pessoas. Eu conheço, ou pelo menos sei quem muita gente ali que entrou e outras pessoas eu não sei. Mas também o que importa é o caráter, né? Identificou, tá tudo certo. E deixa eu fechar aqui o vídeo. Então, já esperava problemas, né? Então eu esperei uns dias passarem, uns 3 dias, para todo mundo que entrar para eu poder me manifestar. Muita gente mau caráter, psicopatas entraram, narcisistas. E eu tomei algumas providências, né? Dei uns recados lá, que lá psicopata não tem espaço em meu grupo. É melhor ir embora, se picar. Se não gostou de se acertar na rua, não tem problema nenhum. Não precisa ficar com medo, né? Que psicopata é covarde, né? Estupra bebê, estupra criança, dentre várias outras covardias. Eu falei, eu não ando armado. É só vocês aparecerem na rua que tá tudo bem. Vem de galera que vocês gostam de covardia, a gente resolve na hora. E já tem uns 4, 5 dias isso aí. E ontem, se eu não me engano, eu recebi conversei com um colega que testemunhou a situação. Ele tocou um assunto que eu já deveria ter feito um vídeo, né? Eu acredito que eu deveria ter feito um vídeo. Embora eu já abordei indiretamente isso aqui. Então eu modelarei um pouco a situação para disfarçar um pouco, mas o que tem que passar será passado. Eu não escondo nada. Aí já falei da maneira que servirá para um vídeo público e para eu botar no grupo para não precisar enviar o áudio e explicar de novo, né? Eu boto o vídeo lá e que se foda. Quem quiser assistir que assista. Então, basicamente, cara, as pessoas com muito narcisismo, né? Elas têm comportamento padrão, não são inteligentes, né? Elas só se acham muito, né? Fala daquele jeito para impressionar e tal. Ele tem basicamente 2 comportamentos básicos, né? São vítimas, ou então quer impressionar, quer dizer que é foda e tal. Pensa que é inteligente, pensa que é foda. Então basicamente eles oscilam nesse comportamento, nesses 2 comportamentos. E você ouve muito, né, os aliciamentos dele, né? O mundo é dos espertos, ele fala isso em sua frente para você ficar interessado e você mergulhar ser aliciado por ele. O mundo é dos espertos. Tem várias frases assim que eles criaram, pô. Psicopata, principalmente. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Enfim, são coisas desse tipo aí. Aí eles despertam curiosidade de você, você vai lá e fica na mão da pessoa. O que eu tô falando disso é o seguinte: tanto que alicia claramente não tem inteligência, precisa mentir, estimular um sentimento artificial na vítima, que é interessante. O psicopata narcisista, eles pensam que eles provocam as coisas nas pessoas, né? A paixonite, esse sentimento de interesse e tal. Mas na verdade eles são máquinas, eles não existem, eles não têm consciência. Quando morrem, só existe o corpo mesmo. E eles pensam que eles provocam esses sentimentos na gente, mas na verdade é a Matrix, né? Já foi projetada assim. A Matrix identifica a situação e impregna na gente, quando a gente está com a mente fraca, espírito fraco, esses sentimentos, e a gente vai se fudendo, acumulando durante a vida inteira, tomando do cu. Então a galera que tá nesse mundo aqui tá fudida. E o interessante é o seguinte, pô, você vê muita gente falando que é esperta, que faz acontece, aquelas coisas todas. E esse vídeo aqui é útil para tocar, para tentar falar dessas pessoas assim. Deixa eu explicar aqui a situação. Essa pessoa que me abordou na internet, no bate-papo, coisas aconteceram no grupo, né? Logo de cara, discurso de ódio e tal. E aí uma pessoa saiu, a primeira pessoa saiu, e outras foram saindo na sequência e nada aconteceu, né? Aí o cara estranhou, parece que outras pessoas devem ter estranhado também. Pô, assim, o primeiro cara saiu, ele que tá ofendendo, falando coisa aí que eu sei que é mentira, né? Tem gente que acompanha minha publicação e outras. Eu sei que é mentira, então ele tem uma coisa errada, porque ele se incomodou com a verdade. Ele que fala tanto na verdade.
né? Que ele é religioso, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é vítima, que ele é pobre coitado. Aí o cara estranhou. Quando outras pessoas começaram a sair, ele falou, porra, que estranho, não aconteceu nada demais pra essa galera tá saindo e tá falando coisa. Teve um que ensaiou falar alguma coisa pra mim, mas ele parou, parece que ele ficou com medo de alguma coisa. E aí a pessoa estranhou, né? Outras pessoas devem ter estranhado também. Eu falei, olha, brother, você conhece essas pessoas? Aquele primeiro e os outros e tal? Rapaz, eu conheço. Eu tô no grupo deles e tal, uns grupos e tal, e já negociei e tal. Eu não lembro bem. Aí ele ficou estranho e tal, assim, estranho como, cara? Como é que ficou estranho? Me diga aí. Aí eu falei assim, ficou estranho assim, você nunca testemunhou, você tem contato com eles há quanto tempo? Há anos. Anos. Ah, porque eu já fui não sei onde com fulano, já fui não sei onde com ciclano, já negociei com Beltrano e tal, assim, brother, essas pessoas e tal aí, religião protestante, etc e tal, já fazem isso, faz aquilo. Você nunca presenciou nada estranho, nunca lhe ofereceram nada estranho? Aí ele parou assim. Aí você falou nisso, já aconteceram as coisas estranhas assim. Olha a situação. Aí ele citou algumas situações. Pra mim ele parou no ponto que ele ficou com medo ou ficou com vergonha de falar mais coisa. Parece que ele ficou com vergonha de falar mais coisa. Talvez se comprometeria com alguma coisa. E aí eu falei, ó, brother, você foi além disso? Aí ele, não fui não. Falei, beleza, então não vai não, porque é o seguinte, cara, na vida a gente, quando a gente presencia, a gente tem informação de alguma maneira, uma informação muito complicada, muito comprometedora de uma pessoa ou outra, homem ou mulher, o que for, a primeira coisa que você faz é isolar essa pessoa. E você, pelo que eu vi, você já me relatou aqui pelo menos 3 coisas aqui, que só uma já seria suficiente para você ter se afastado. Aí ele ficou calado, né? Você se importa de eu comer vocês aqui enquanto isso? Ah, eu tô tentando ficar mais delicado com vocês, porque parece que quando entupa a mortadela em vocês gritam, né? Eu não sei se é de prazer ou é de dor. Parece que é as duas coisas, né? Vocês têm prazer com a dor, né? Então tô tentando diminuir um pouco a bitola da mortadela. Minha mortadela é assim, você tem que aguentar essa. Eu sei que vocês gostam, entendeu? Mas não será uma chouriça. Mortadela é mortadela. Nasci assim, entendeu? E as pessoas que ficaram preocupadas de eu perder o dente, eu perdi o dente. Vocês acreditam nisso, cara? Eu teria que tirar o dente. Mas não se preocupem, quem ficou chorando, eu soube que tem gente que ficou sem dormir, pensando que teria alguma coisa com meu bambu. Não se preocupem, cara, o dente não interfere no bambu. O bambu tá cada vez mais duro e maior para brocar vocês em alta. Não se preocupem com o dente, não tem nada a ver com o bambu, viu? Vocês não deixarão de serem satisfeitos, beleza? Então vamos lá. Eu tô tentando ser bem genérico pra gente não comprometer ninguém, certo? Sem querer. Eu não gosto de editar vídeo. Um porre. E olha que tem um bocado de gente que tira onda de editor aí, não faz nada, cara. Aprendeu receita, umas 5 receitas, 2, 3, 4, 5 receitas de bolo. O cara pensa que é uma estrela. E tem situação que ele dá uma de estrela, psicopata, outro dá uma de humilde. E a galera come esse H, eu caio fora, meu irmão. Se insistir, terá problema. Só lhe digo isso, não venha. Você terá problema que você não tem noção. Vocês estão acostumados a ficar por isso mesmo. Você não tem noção do que é pegar uma pessoa como eu. Se você quer arriscar, pode fazer. Eu tô precisando me divertir com o otário. Pra mim tá tudo bem. Né? Tô precisando de uma foda também aí. Não aparece ninguém, fica difícil, né? Também o cara só estudando, como é que encontra a mulher pra comer, né? Então vamos lá. A situação é a seguinte. O que eu tô falando, o que eu falar aqui agora, entenda. Essas pessoas que são envolvidas com religião protestante, negócios meio de trambique e tal, que as pessoas pensam que são trambique, né? Você comercializar coisas usadas é trambique, não é, é um comércio de coisas usadas. Mas usar os termos que as pessoas falam que é rolo, trambique e tal, é comércio de coisas usadas e tal.
Ele falou as coisas que essas pessoas são relacionadas. E eu sei que essas pessoas são envolvidas com religião protestante. Eu não estou falando aqui de forma alguma, eu estou usando essa situação para relatar uma situação que vocês pensam que são espertos, de uma coisa comum que acontece há 450 mil anos e vocês não sacam e se lascam. Eu não estou de forma alguma dizendo que essas pessoas psicopatas e narcisistas que entraram em meu grupo e saíram, e parece que ainda tem algumas, não sei, tô ocupado, tô dizendo que elas são envolvidas com essas coisas. É uma probabilidade, mas eu não tô falando isso, beleza? Qual a situação, brother? Tentar ser genérico aqui, delicado com a situação, porque parece que vocês têm uma dificuldade com a verdade, cara, chega a dar pena como isso fode a vida de vocês. Cada vez mais delírio para sustentar as mentiras, as alucinações e delírios. Vocês passam a vida se fudendo cada vez mais. Mas tô botando pra fuder, pô. O mundo é dos espertos. Você tá recebendo a tora do jumento no cu e tá dizendo que tá bom. E mandando o cara finalizar lá dentro, se enchendo de leite, porra. E pensa que tá comendo alguém. Delírios, alucinações. Eu não tô brincando aqui não, brother. Tô falando sério. Não tô acusando ninguém, bora lá. Essas coisas sempre aconteceram. Religião protestante sempre existiu. Religião focada em Deus sempre existiu, independente dos nomes que mudaram, de 10 em 10 mil anos, 50 em 50 mil anos. Essas religiões, a maioria sempre foi protestante e demoníaca. A maioria. Sempre. Eu pretendo, eu tô elaborando um vídeo para não ser um texto, que nem todo mundo... teve gente que chegou pra mim e falou assim, pô cara, eu não gosto de ler, mas seus textos eu adoro. Assim, eu não posso garantir que todo mundo tenha acesso ao meu conhecimento no texto. Pode ser que a pessoa não saiba ler, ou não goste de ler mesmo, e nem meu texto seja bom. Não quero arriscar, talvez eu faça um vídeo. E vou ser franco, já escrever um texto desse deve ser umas 6 horas escrevendo, é complicado. Já fiz várias vezes isso. Então vamos lá. Lembrando, não tô acusando ninguém de nada, ok? Cada um tire suas conclusões. Cada um, quem conhece, quem convive, como esse cara aí, problema dele. Vamos lá, deixa eu explicar. As pessoas aqui acredito que acompanham o caso do Epstein. Bora pegar um caso mais famoso, do Epstein. Ele está nos Estados Unidos, se não me engano, desde 1970. Ele é comprovado que ele é um sionista. Ele é um agente do Mossad, eu não lembro o nome, como funciona. Ele está nos Estados Unidos cometendo crime desde 1970. Um dos crimes que ele comete não é principalmente assédio, abuso, estupro, canibalismo. E por que ele fez isso durante todos esses... Bom, dos anos 70 pra cá, dá o quê? 55 anos? A pessoa pensa, como é que ele faz isso nos Estados Unidos lá e não acontece nada? Eu vou lhe dar uma dica. Estados Unidos e Europa são os países mais corruptos que existem, politicamente falando. Vocês entenderão que por que algumas pessoas políticas de lá não são malignas, mas cometem os crimes. Por que um cara como esse Epstein, que supostamente é independente e ele é trilionário, ele passou 55 anos ganhando muitíssimo dinheiro, ele é trilionário, várias contas fantasma, não sei como é que chama. Como é que ele cometeu esses crimes debaixo do nariz de todo mundo e ficou por isso mesmo que até Michael Jackson sabia? Vamos lá. Primeira coisa que ele fez, comprou mansões e tal, ficou rico. Ele é agente de Israel. Israel sempre recebeu trilhões de dólares dos Estados Unidos, que isso é para outra história. E ele já foi com muito dinheiro para os Estados Unidos, né? Já com contatos e tal. Os Estados Unidos era cheio de sionistas. Estabeleceu contato com político e tal. E ele começou a aliciar políticos. Oferecer inicialmente jantas, né, em palácios e tal. E sexo gratuito com menininhas de 12 anos, 14 anos. Fiquei sabendo, vi fotografias de menina de 8 anos. E a galera pensou que tava tudo bem, tá ótimo, ninguém fica sabendo. E toma ele chamar, pegar todos os políticos dos Estados Unidos, quase todos, até mulher foi.
durante anos. E toma ele filmar sem a galera saber fotografar e áudio e tudo mais. Vários políticos. Quando ele conseguiu pegar quase todos, ele quase mandou matar aqueles que ele não conseguiu, que ele queria controlar os Estados Unidos completamente. E existem cidades completamente dominadas pelo sionismo, como o Brasil tem cidades que é completamente dominada por todos os políticos bolsonaristas, que fazem parte do sionismo, que fazem parte dos Estados Unidos, que é o assunto que eu estou falando de outro vídeo que talvez eu faça. Porque eu sei que as informações estão quebradas, nem todo mundo sabe procurar artigos milenares, centenários, que foram digitalizados por cientistas da biblioteca de letras do mundo todo. Eu acostumei, já há anos que eu faço isso aí. Eu estou acostumado a pegar os textos de outros idiomas, até idioma arcaico, muitos deles já foram modernizados o texto, você encontra a versão moderna, sem ser aquele inglês arcaico. E você traduz no Google Tradutor, tô acostumado. No começo era ruim, porque fica sem formatação, mas eu faço isso sempre. Copio, colo lá, traduzo de graça, porque eu não gostei muito dos softwares do Linux e do Windows, então horrível. Software do Linux de tradução, não gostei não. Tive uns problemas, não lembro nem qual foi anos atrás. Tem uns 15 anos, sei lá. Ou mais. E ele conseguiu... Ele botou todos na mão, todos no bolso. Não é bem no bolso, todos porque eles tinham família. Eles não queriam passar essa vergonha, serem presos, comendo menina nova de 8 anos, 10 anos, comendo menino, cheirando pó, canibalizando. Então eles ficaram com o cu no ponto. São os espertões, o mundo é dos espertos. Tá começando a entender? Isso é comum. Não existe essa pessoa no mundo que não conheça várias pessoas nessa situação. Quando eu chegar lá, você entenderá. Esperto, esperta. Se vacilar seu filho ou seu marido. Viu? Vamos lá. Quando ele pegou quase todo mundo, ele falou, agora a coisa é comigo. Aí o Israel já controlava os Estados Unidos, já tinha uma manipulação forte. Eram pessoas canibais, nazistas. E aí complicou tudo. E com o passar do tempo, ele foi patrocinando, né, incentivando, apoiando os políticos que ele queria que entrassem, os piores possíveis nos Estados Unidos, durante todos esses 55 anos, ou mais. E foi fazendo a mesma coisa, né, botando para a pessoa passar por situações e filmar e fotografar. Todo mundo obedece ele lá. Por que você pensa que os Estados Unidos gasta trilhões de dólares em armamento, em uma guerra, em um mês, como fez no Irã? Quanto custa um míssil daquele? O simplesinho, aquele que eles enviam, sei lá, 10 mil em uma noite. Já parou pra contar quantos são? Bora botar 10 mil em uma noite aí. Um míssil daquele custa quanto? 500 mil dólares? Faça os cálculos aí por baixo. Quanto é que dá um mês daquilo ali? Só pra você entender o que tá rolando aí. Cálculo básico. Número pequeno, né? Cientista da computação trabalha com números absurdos. Esse número não é muito grande. Então vamos lá. Por que esse dinheiro rola assim e parece que já tem 50 e poucos milhões de estadunidenses passando fome? Os caras não ajudam as pessoas, tem gente passando fome morando na floresta, debaixo da ponte, sendo estuprado, esquartejado, morto. Mas trilhões de dólares vai para uma guerra lá para poder roubar o petróleo e por aí vai. Você não é estranho não? É o país mais virtuoso do mundo, a maior economia do mundo. Quem disse que é a maior economia? Quem criou essa informação? Quem diz que é isso? Pra mim é estranho. Não? Que não é assunto agora aqui. Mas é estranho essa informação. Por quê? Porque tem Facebook? Você é idiota? Porque tem Microsoft? Você é retardado? Eu sou foda que eu aprendi política e economia e direito com o WhatsApp do Bolsonaro e assistindo o Jornal Nacional. Eu sou foda. Você aprendeu pra caralho, brother. Você ficou inteligente pra se fuder, ó. Foi ficando cada vez mais inteligente. Ó. Vocês pensam... É interessante, cara. Como a gente encontra gente carente no mundo, né? Gente com necessidade de validação. Eu sou inteligente, todo mundo é inteligente. Ele chamou todo mundo inteligente pra rebaixar a inteligência, né? Pra quem é inteligente ficar lá embaixo. E pra eles ficarem lá em cima. Quem disse que vocês são inteligentes, pô? Inteligência é habilidade. Não existe habilidade inata. Você tem que lutar pra ter.
Você passou pelo menos 20 anos para desenvolver habilidade e inteligência? Passou? Você fez quais coisas? Passou por quais situações? Criou o quê? Para dizer que é inteligente? Já nasci, Deus me deu. Deus lhe deu? Ele falou isso, foi? Falou só pra você. Deve ser de religião protestante. Coisa pra contar uma curiúda dessa de religião protestante. Só pode. Você não é inteligente. Você não fez nada pra ser inteligente. A maioria não fez. 99% não fez nada pra ser inteligente. Tem gente que fez inconscientemente e se tornou, eu vejo. Mas a maioria só fez descer. Mas é carente do que me validar. Eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou gostoso, eu sou gostosa. Vocês são patéticos, pô. É o que vocês são, patéticos. Nada ali, para não falar os adjetivos que cabem a vocês, que é só descer. Negão, ele começou a botar os piores políticos em todos os cargos dos Estados Unidos, cara. Até na jurisprudência. Quando eu falo político, fale, tome magistrado, tome tudo. Lá virou um lixo, um inferno. Fez esquema para que ele queria entrasse como magistrado, juiz, a porra toda. Porque você pensa que a galera lá muitas vezes tá certa, entra pra ser julgado lá, resolver o problema, o cara não pode nem falar, é humilhado pelo juiz, se fode, ainda é preso, é morto no primeiro dia na prisão, pai. Isso acontece muito. Tá começando a associar a situação da situação que eu falei que aconteceu comigo no WhatsApp? Não? Não ficou claro? Eu tenho que ser mais claro? Vamos lá. Esse Epstein fez isso e voltou para Israel. Ele fugiu. Dizem que ele entra nos Estados Unidos e vai para Israel e qualquer lugar do mundo quando quer e como quer. Principalmente Estados Unidos, Israel. Dizem que Canadá, Austrália, Europa. Vamos lá. Você pensa que isso é um caso isolado, é? Você não entendeu? Isso é um comportamento padrão de psicopata. Isso sempre existiu. Sempre existiu o cara, a mulher, que ele quer alguém que tem poder ou quer destruir alguém, ele bota pra estuprar ele ou ela bota pra estuprar a filhinha ou filhinho, ou já tem o esquema da religiãozinha protestante lá, bota pra fazer estupros, filma, fotografa e tem a pessoa na mão, a pessoa passa a vida escrava obedecendo. Sempre existiu, tá em todo lugar, brother. Você pensa que é só Epstein que fez? Você pensa que só foi Sérgio Moro que fez isso aí? Você deve estar acompanhando. Que ele fotografou ele botou vários esquemas de magistrados aí, políticos, fotografou e filmou para conseguir fazer o que ele fez na Lava Jato. Ele desviou dizem que foi mais que 2,5 bilhões de dólares que ele desviou do Brasil. Para onde? Estados Unidos. Tem gente que diz que foi muito mais. Você pensa que foi só Sérgio Moro? Foi. Quantas religiões protestantes tem a estrela de Davi, de Israel, que odeia Cristo? Interessante, religiões ditas cristãs, que nunca falam bem de Cristo, nunca. O cara que tá lá em cima é que é Deus. Pra você está tudo normal. Não é cristão? Por que não fala que é uma porra demoníaca, cara? Logo, autocêntrica, sei lá. Você pensa que isso foi Moro? Que fez isso aí com o Dallagnol e a galera dele? Que mandava e desmandava, e ameaçava e matava e fazia o que queria? Só foi Epstein? É mesmo? Ou você pensa que só foram eles e aquele camarada do Banco Master, que fez a mesma coisa e botou os políticos lá no mesmo esquema e tava controlando e botando pra lascar? Só foram eles. Eles inventaram isso aí. Isso é um comportamento padrão de psicopata, brother. Comportamento. Se a mãe for psicopata, o pai for psicopata, estupram os filhos. Se envolvem com o esquema de estuprar outros filhos e a coisa vai escalando. Ficou claro? Só existe um caso que isso não acontece. Se o pai... Bora deixar para outro dia. Não faz muito sentido. Você pensa que só foi Epstein? Aquele Vocaro do Banco Master que fez isso aí? Que só foi o Sérgio Moro, Dallagnol e a galerinha dele? Brother, por que eu tô falando que aquele cara tinha que ter se afastado dessa gente? Por quê? Você já viu aquela história de que o cara fala assim, em minha vez ninguém avisou?
E você considera um cara desse seu brother, ele vê você se fudendo, não lhe avisa, você considera seu brother, sua brother. Ah, porque eu ajudei ele durante 20 anos, a vida inteira, desde a infância, é obrigação dele, ele é meu brother assim. Brother, você ajudou ele a vida inteira, ele deu calote, bateu seu carro, botou multa, roubou você, tudo mais. É seu brother. Quando você precisa, ele nunca pode. Ah, ele, quando precisa, ele ajuda porque ele diz que pode. Vá lá e faça um teste. Precise mesmo dele? Seu brother ou sua brother? Uma pessoa dessa? É mesmo? Negão, você tem noção de quantos políticos estão na mão de gente representante de religião protestante que botou político pra transar com as novinhas da igreja e filmou? Você tem noção de quantas pessoas são? E no mundo? Sendo estranho o comportamento de certos políticos, não, um comportamento extremamente sem motivo. Não tem motivo não? Será? Você sabe quantas pessoas estão escravizadas em religiões protestantes que não pode ser porque passaram pela mesma coisa? Quantas pessoas estão lá? Elas são obrigadas a fazer o que eles querem quando querem. Por causa disso, estou contando um problema só da situação. Um, que envolve minha situação. Já falei de outros. No Brasil tem 230 milhões, 220 milhões de pessoas. Se eu não me engano, são registradas quase 300 mil religiões protestantes. O que eu soube, que isso não é nem 10% do total, porque tem um bocado de clandestina, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas envolvido a porra toda. Ficou claro? Isso aí você pode investigar na internet. Tem muita coisa solta por aí que já dá um pouco de base do que eu tô falando, caso você queira um pouco mais de informação. Que eu tô sendo um pouco vago, não tô sendo direto, para não comprometer ninguém. Não que seja a favor, viu, desse tipo de coisa. É porque tem gente envolvida próxima, então não quero. Quantas pessoas estão escravizadas nessa situação? Porque tem gente que fala, ah, mas é porque a menina, ela foi escravizada pela religião protestante, pelos pais, pela galera lá, porque ela era criança, adolescente, botava pra comer ela e o irmão, mas quando ela fica adulta, ela se... Assim, os traumas. E muitos que cometem suicídio. E aqueles que não conseguem se livrarem porque os pais não dão estudo, não dão recurso, não dão dinheiro, eles são trilionários, mas o cara não consegue se libertar por causa disso. O psicopata faz isso, quer lhe prender de qualquer forma. Ele não só quer te isolar, como quer lhe prender até lhe destruir. Comportamento padrão. Vocês não falam isso na internet? Vocês dizem que sabem. Vocês decoram. Saber. Você não sabe muita coisa não. Tá debaixo do nariz, você não tá vendo? Por isso que eu falei com o cara. Cara, acontece isso, isso e isso. Você viu isso e isso. Lhe propuseram isso, isso e isso. Aconteceu isso, isso e isso. E você não se afastou, brother. Você não sabe o que rola, não? Quando rolar, parece que não rolou. Quando rolar, será uma situação dessa. Pra comer uma criança, um menino, uma menina. Cheirar um pó, talvez. E será filmado, brother. E se você tiver esposa e filho e filmaram, será ameaçado. Você deixará de fazer o que eles mandaram para perder sua família, porque eles viram a sua família. Você denunciará você lá em sua família. É sempre assim. Já tem 450 mil anos esse esquema aí. Você não fez nada mesmo não, brother? Você não sabe mais nada não? Ele sabe mais. Eu não preciso saber não, que eu sei o esquema todo. Só queria saber se ele falaria. Você continuou nesse esquema, brother? E lhe digo mais. Tem amigos seus envolvidos nisso aí. Que quando você descobrir, você fala, ó, brother, você não me avisou. E minha vez não me avisaram. O cara que você diz que é seu brother, a mulher que você diz que é sua brother. Vocês não são espertões, pô? Pra caralho? Inteligentes? Onde é que você tira esses delírios, cara? Baseado em que vocês são isso aí? Baseado em que? Eu não entendo assim. Vocês criam. Quais são os delírios que vocês criam? Eu sei todos os delírios que vocês criam. Quero saber se vocês falam a verdade pelo menos uma vez na vida. Porque nem pra isso você serve pra falar a verdade. Nem pra menos que vocês apoiem a religião protestante. Não são todas malignas. Existe uma quantidade bem pequena benigna. Eu conheço. Mas a maioria,
quase 100%. Não é não, pai. Não é coisa boa, não. Parece que ele não passou por essa situação. Parece. O cara é casado, tem filhos. Se vacilar, ele tava pra se lascar. Você tá me entendendo? Isso é comum, brother. E tem mais. Você pensa que quando esses caras entram nesses esquemas, que tá lá comendo a menininha de 8, 12 anos, 10 anos, o menininho comendo o menininho, fazendo canibalismo, que tem fotografias disso aí. Você pensa que, ah não, ele me ameaçou, mas continuaria no esquema comendo menininha e menininho. Só foi pra filmar, pai. Depois acaba, pai. Que tem que botar outros no esquema. Você é idiota, é? Só pode, no mínimo. Pra não falar os adjetivos que cabem um ser de seu nível. Tá me entendendo? Eita, pepino, ó. Porra, tô fazendo um vídeo aqui, brother. Já apareceram 3 pepinos aqui. Tô cansado. Bora lá, né? Pra não piorar. Tentando retomar o raciocínio. Isso é antigo, viu, negão? Eu lhe garanto que todo mundo conhece muita gente que tá fudida nesse esquema aí. E às vezes é bem fácil identificar quando tá perto de mim. Eu olho assim, aquele ali tá fudido. E aquela tomou no cu. Eu já sei. A pessoa muda, pô. Você quer entender como é fácil? Eu vou dar algumas dicas de como é fácil encontrar essas pessoas que estão escravizadas por terem feito essas coisas. Coisas piores e outras coisas. Elas ficam com medo de tudo. Com medo de falar alguma coisa. De soltar alguma coisa. A pessoa começa a ficar em pânico. Negão, essa galera telefona pra você 2 horas da manhã. Pra você cometer um crime. No mínimo descarregar um contrabando. Uma cocaína, droga. Botar pra ter uma putaria, filmar alguma coisa. E por aí vai, pra não falar o pior, viu? Como é que você pensa que essas pessoas vivem depois disso? É fácil identificar. Fácil pra caralho. Todo lugar que eu vou reconheço. Aquela aí tá fudida. Aquele tá alinhado. Já sei. Não é o comportamento normal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu vejo uma criança, menina ou menino, ou adolescente, com o pai ou a mãe, e ele não está com um comportamento natural, liberto de criança ou adolescente, eu sei que tem algo errado. Ou ele sofre uma perseguição, bullying absurdo na escola e pelos parentes, ou ele é abusado pela família. E ele não pode falar. E ele é ameaçado, espancado, estuprado. Colocado medo, uma tortura, para ele ficar sempre com medo, nunca falar nada, nunca pedir ajuda. Quando tem uma mãe ou um pai com uma criança, principalmente criança, com esse comportamento estranho, 99% de chance de ser uma coisa dessa. Não é 100%. Não é. Mas é 99% só para você entender. E se você começar a investigar, que é bem fácil, se é de religião protestante, espírita, evangélico, caralho que for, já começa a complicar. Aí você pega mais umas 2, 3 informações e fala, porra, cara, essa criança tá fodida. Nem sempre você tem certeza de tudo. Às vezes sim, outras vezes você tem precisa de um pouco mais de informação. Tá me entendendo? Quando eu ando pela rua, eu frequentemente enxergo o caráter de todo mundo que tá ali. É bem fácil. Você quer ver um exemplo? Bem simples. Vou dar uma dica bem simples, uma técnica bem simples. Fácil de você identificar o caráter das pessoas ao seu redor. Se entender. Era pra fazer um vídeo cortado com isso aí. Uma pessoa superdotada, de verdade, um cientista puro, mesmo que a gente cresça em um ambiente hostil, maligno, nossa essência é evoluir, se tornar cada vez melhor e mais puro. Então a gente vai começando a... Coisas erradas que ensinaram pra gente, a gente vai se libertando. Às vezes morre por causa disso. Vai se afastando, aprendendo outras coisas, lutando contra e vai evoluindo. Na adolescência, você já identifica que é um cientista puro. Porque ele já tá preocupado de não incomodar alguém. Já tem essa habilidade de não incomodar, ele não gosta de incomodar.
Ele desvia quando alguém tá passando, porque ele tá preocupado também com aquilo ali, tem respeito. A gente vai se desenvolvendo várias habilidades e características. Quando você tá andando na rua, ele desvia, ele dá licença, ele para, ele olha, ele tem um cuidado em todo o ambiente que ele tá quando é um cientista puro. É fácil identificar. É como se fosse o sol no meio da noite. Eu já sei que aquele cara ali é um superdotado puro. Fácil. Pelo comportamento, sem ele falar comigo. A forma que ele senta, que ele se movimenta. É fácil. Porque ele já desenvolveu isso há muito tempo. Ele pode ter 20, 30, 50, 100 anos. Ele é igual a mim. É fácil identificar. Os outros demais, os 98% da população, você vê que é imunda. Eu sou virtuoso, eu me preocupo com os outros, que eu cuido de meu filho, gastei meu dinheiro todo com a educação de meu filho. É tudo conversa. A pessoa não dá nem licença para você passar. Como é que ele se importa com alguém? Ele faz questão de lhe atrapalhar, gosta de incomodar e por aí vai. Como é que a pessoa assim se importa com alguém e dedicou sua vida para a educação de seu filho? Você percebe que com o tempo você consegue desenvolver todo um aparato, um arsenal de armas para você identificar todo tipo de pessoa que está ao seu redor? É interessante, muitas vezes estou nos ambientes e tem psicopata, narcisista, né? Narcisista, macaco voador, que é controlado pelo psicopata. Muitas vezes porque comeu quem não deveria, é escravo, se fudeu. Como deve ter sido a questão do grupo, né? Provável, segundo o que me contaram, não sei. E aí você tá nessa situação. E eu tô na situação de um ambiente que tem psicopatas e tal. Os caras estão ali, cara, pensando que estão me enganando e tal, com conversinha afiada e tal. Eu fico, porra, brother. O cara. Vou dar uma dica de você. Vou dar outra dica pra completar essa de como você enxerga um psicopata com facilidade. Ele dá ordens o tempo todo. Ele não pede por favor, não pede licença. Ele fala, faça isso, faça aquilo. Quando ele quer o mouse. Quando ele quer uma caneta, a caneta. Ele dá ordem o tempo todo, o psicopata. Se ele mudar esse comportamento, ele fica com raiva e para de fazer. Ele quer garrafa. Me dê o mouse, me dê o controle remoto. O microfone. Muitas vezes ele fala, nem me dê, nem faça, para disfarçar a ordem. E vai fazendo repetidas vezes até ele controlar, ele manipular, ele destruir, mandar em você. O microfone, o monitor, o laptop. Ele bota aquela voz mansa para disfarçar, mas a maldade tá entrando em você. Da Matrix, não dele, né? Que a dele fica nele lá. Que é outro assunto. Ele pensa que ele faz, né? O idiota, quem faz é a Matrix. Psicopata dá ordens o tempo todo, normalmente com voz mansa, finge que é homossexual para imitar a voz de mulher para disfarçar mais ainda. Mulher já é fácil porque a voz é doce. Tem esse comportamento angelical. É o pior demônio que tem, mas tem essa aparência que os caras se fodem. Psicopata dá ordens. E lhe digo mais, eu sou bom nisso. Existe narcisista que eu não consigo reconhecer, diferenciar se é psicopata ou narcisista. O narcisista, quando convive muito com o psicopata, ele absorve muita coisa ruim. E pra mim, fica difícil diferenciar se ele é psicopata ou narcisista. E pra mim não vale a pena, eu isolo. Ele absorve, ele fica igual. Tem como você aplicar algumas técnicas e saber se é? Tem. Mas muitas vezes eu não tô interessado e não vale a pena. Tem mais que se fuder. Mas eles absorvem, ele fica igualzinho psicopata. Assim, igualzinho não, mas 70%. É difícil diferenciar até pra mim. Só se ele tem uma dica sem querer. Que só o narcisista faz, o psicopata não faz. Então é muito fácil identificar o caráter das pessoas, pô. Se tá dando ordem, já sabe que é psicopata. Ou então um narcisista que conviveu muito com o psicopata. Às vezes um cara que comeu que não deveria tá lá naquela situação e ficou igual. Quase igual. Mas o mais fácil é saber se é um cara, uma pessoa evoluída, pura, entendeu? Nobre, um cientista puro, um superdotado 199 mais, ou uma pessoa comum, os outros 98%. Observe na rua. Não dão licença, atrapalham. Mete o carro em cima. Não são comportamentos que
Já aos 12 anos, já estamos em outro nível. Você já consegue perceber o superdotado puro, 199 mais, já com 12 anos, muitas vezes com menos que isso. É fácil identificar o caráter de todo mundo na rua, todo mundo ao redor que você olha. Você, por isso, por aquilo, psicopata, narcisista, superdotado, fácil. O superdotado puro, ele vai aprendendo, se educando, é um autodidata, ele vai se livrando de coisas ruins e botando coisas boas em si. Ele fica completamente diferente de todo mundo. Em tudo que você interagir com ele, você percebe. Aí você não consegue, pô. Você não sabe fazer nada na vida, como eu falei no vídeo anterior. Você nunca aprendeu nada, só afundou na merda. Você pelo menos procurou a primeira coisa errada que lhe ensinaram, às vezes seu pai, sua mãe, seu irmão, o pastor. A primeira coisa que você aprendeu quando você era bem novo, para você pensar, analisar aquela coisa mais simples, para você analisar se é errado e você se livrar daquela coisa ruim e você tentar substituir por uma coisa boa, nunca fez, né? Não tem amor próprio, inteligência. Vim falar que se importa comigo e com os outros, você não se importa com você, porra. Inteligente, aprendeu, evoluído. Eu tenho um canudo de medicina, eu tenho um canudo de direito, eu tenho um canudo de engenharia. Eu tenho doutorado. Né? Gente ruim usa. Eu tenho Ferrari, eu tenho helicóptero. Identifico vocês com a facilidade, pai. No vídeo, no áudio, olhando de perto, de longe. Todos vocês. Vocês são inteligentes, porque vocês evoluíram. Pô, para com essas conversas de alimentação natural, pô. Meditação. Essas coisas que vocês fazem aí é muito feio, pô. Vocês não pararam pra questionar nada da infância e adolescência que vocês aprenderam errado, nada. Vim falar de autoconhecimento, porra. Caralho, pô, assim, não tem limite para os delírios, as doenças de vocês que vocês aprendem para sustentar, as alucinações, o megalomanismo, os delírios de grandeza que vocês... Não tem limite não, né? Não tem limite não, é? Finalizando, o cara que me abordou com isso aí, no WhatsApp, não foi pessoalmente. Eu acredito que não está envolvido nessa situação, mas com certeza estava bem perto, pai. Tava bem perto, pai. Eu sinto, eu conversei com o cara. Vocês são espertos mesmo? Tem 8 bilhões e 400 milhões de pessoas no mundo. Se eu lhe disser que tem mais que 1 bilhão envolvido nisso aí, escravo. Não tô falando dos escravos, que parece que são quase 100 milhões de seres humanos escravos. E a metade é escrava sexual. Um pouco mais. Tô falando escravo dessa situação. Esse tipo de situação. Se eu lhe disser que pelo menos 1 bilhão tá nisso aí, bora botar um pouco para baixo? 500 milhões pra você não ficar assustado? 500 milhões de pessoas. Você não conhece nenhuma não, tem certeza? Pode ser seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, seu pai. Tem certeza que você não conhece? Será? Vocês não são os espertões? Espero que fique claro que eu não tô acusando ninguém de nada. Eu passei uma informação que infelizmente está debaixo do nariz de todo mundo, mas ninguém quer ver. Como eu falei, o cara já tem mais que 30 anos convivendo nessa situação. Ele não quis ver. E é comum. Nós somos treinados a vida inteira para sermos submissos. Vou lhe dar uma dica, outra dica que eu falei ontem, outra dica sobre as coisas que o psicopata inventa para poder fuder a gente. Não reaja para não perder a razão. Isso não parece uma ordem, não? Deixa eu lhe fuder e aceite. Meta sua razão em seu cu, sua desgraça. Não dê queixa, não. Sabe o que aconteceu novamente semana passada? Acontece muito. Um cara nessa situação, porque eu sou da religião protestante e tal, pá. Tô chateado por isso e aquilo, pá, e tal, então assim. Você tá lá por quê ainda? Sabe qual foi a situação? Ele me falou assim: entrei nessa religião, já tem um mês, sei lá quanto tempo era. E aí, todo mundo, gente boa, me tratando bem, que não sei o que. E tomei golpes lá dentro. Até minha moto eu perdi. Porque é da religião. Aí ele disse que ele procurou os representantes da igreja. Os caras falaram: deixe pra lá. Todo mundo tá aqui pra aprender. Não reaja não, não denuncie não.
A única coisa que o cara tinha era moto, brother. O cara ouve uma porra dessa, o cara tá lá ainda por quê, brother? E vocês não são idiotas. Vocês são os espertos. O mundo é dos espertos. Você tem noção de quantas pessoas tomam golpe em religião? Não é só putaria que rola, não é golpe. Quantas já abordei, já tentei ajudar? Golpe de perder tudo, emprestar dinheiro, emprestar carro. O cara, o pastor, os representantes falam, não, deixe pra lá, não reaja não. Todo mundo tá aqui pra aprender, não denuncie não. E quando o cara insiste, às vezes o cara some. Você não vê mais o cara. O que será que aconteceu, negão? Cabe a vocês despertarem, né? Como eu falei, tô tentando pegar mais leve, diminuir a bitola da mortadela. Então, finalizaria aqui botando só a cabecinha.